Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Como Eu Era Antes de Você. É o primeiro livro que eu terminei de ler da Jojo Moyes. No final do ano passado, durante a segunda maratona literária TLT, eu comecei a ler A Última Carta de Amor. Não estava muito interessante, então eu acabei priorizando outros livros. Depois eu pretendo finalizá-lo, mas por enquanto não. Eu comecei a ler o Como Eu Era Antes de Você. Ele teve um filme lançado esse mês de março, se eu não me engano, mas eu ainda não assisti. Fiquei muito curiosa pelo filme, que eu gosto muito de romances, comédias românticas, e ele parece ser bem interessante. O livro no começo, eu confesso que ele foi meio arrastado para mim. Eu demorei para ter uma conexão com o livro, mas de um modo geral eu gostei da história. Assim, não é assim uma autora que eu amo, infelizmente. Eu confesso que eu tinha uma expectativa mais alta em relação a ele. Eu já falei da minha frustração em relação ao Nicholas Sparks, que eu gosto muito dos filmes baseados nos livros dele e não gostei do livro A Escolha que eu li. Da Jojo Moyes eu tenho muitos anos que eu tenho vários livros dela, mas eu nunca tinha lido. Igual tem um outro do Frederico Motti, se eu não me engano, que parece aqueles romanções mesmo, assim, super água com açúcar. Mas ainda não foi, né? Esse, Como Eu Antes de Você, eu achei uma história. No começo, eu assisti o filme Os Intocáveis, há um tempo atrás, que fala sobre a questão da pessoa ficar tetraplégica e ter um ajudante. Então, no começo, eu ficava inevitavelmente fazendo uma comparação com um filme que eu amei, um filme fantástico, fabuloso mesmo. E então, por isso, eu acabava achando o livro, Como Eu Antes de Você, meio fraquinho. Então, acabou demorando a desenrolar quando eu realmente consegui compartimentar, entender como histórias realmente que são casos similares, né? Mas são histórias de duas pessoas diferentes, então são situações diferentes. Eu acho que quando o livro começou a compartilhar mais a respeito da... Deixa eu ver o nome da personagem que eu nunca lembro. Da Louise. Então, que é a Louise e o Will. O Will é o tetraplégico, ele é um rapaz muito ativo, que faz vários esportes de aventura, e ele sofre um acidente, ele é atropelado, e consequentemente ele fica tetraplégico. Em decorrência desse acidente, isso a vida dele muda muito, ele perde a namorada, perde amigos, que deixam de visitá-lo, e quando visitam o irritam muito, porque fica com aquela cara de dó, de coitadinho, e ele odeia muito isso. E na verdade as pessoas não sabem muito como lidar, né, com essa situação. Eu tive uma certa dificuldade, assim, não sou tetraplégica, né, mas inevitável fazer algumas conclusões a respeito da situação. A impressão que eu tive, muito no caso dele, imagino, né, que a situação de uma perda dessa deve ser muito deprimente mesmo. Ele entra num caso de depressão e o que ele faz é repelir as pessoas. Então, por um lado, ele se sente abandonado, só que ele fica repelindo as pessoas. Então, é complicado esse processo. Fica dizendo que não tem amigo, que não tem namorada, não tem ninguém, como que não tem família. E ele esparra todo mundo, joga todo mundo pra fora. Então é complicado. Por ele estar sendo tão estúpido assim, tão grosseiro, a mãe dele, que ele volta a morar com ele morava inicialmente em Londres e vai morar numa outra cidade mais interiorana, que é uma cidade mais turística. E eles são proprietários e administradores de um castelo, não sei se é verdadeiro, particularmente não cheguei a pesquisar, até falei que ia fazer, mas não fiz. Pesquisar se de fato existe essa cidade e esse castelo, que eu acredito que sim. E eles administram esse castelo, são proprietários desse castelo, então eles trazem, que é uma família muito rica, e eles trazem o filho para morar consigo e fazem uma adaptação numa espécie de galpão, né, transformando numa casinha completa para ele, né, com toda a estrutura que ele precisa, um enfermeiro, e contratam a Louise inicialmente, que é uma menina toda espevitadinha, toda produção mirabolante de vestimentas, e para ela animá-lo, né, para tentar animá-lo mais, porque ele tá muito depressivo, inclusive muito largado fisicamente, todo descabelado, despenteado, barbudo, então às vezes até se recusando a tomar um banho. Então
difícil. E a missão da Louise, inicialmente, é um contrato temporário de 6 meses. E eu fiquei me questionando, mas por que é um contrato temporário, né? Achei estranho. Mas depois eu descobri por quê. E ela tem essa missão. E eu achei estranho, porque ela não é uma pessoa tão engraçada, não é uma pessoa tão divertida. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Não é uma pessoa, inicialmente, né, no começo do livro, não é uma pessoa tão interessante. Eu não sei muito bem por que não me convenceu, sabe, a contratação dela. A própria entrevista de emprego dela foi bem rasa, sinceramente. Eu acho que ele ficou fraco no começo do livro. Eu realmente achei que ele ficou fraco e eu consigo argumentar os pontos que eu achei fracos. Então ela vai passar por esse processo de convivência com ele, que no começo ele não quer nem falar com ela, trata ela mal pra caramba, fica à distância, mandando ela sair, mandando ela ficar em outro cômodo, então repelindo mesmo. Até que ela resolve dar umas. Resolve não, acaba, né, dando umas patadas nele, porque ele fala que as pessoas têm muito não me toque, jeitinhos muito delicados de falar com ele, as pessoas não. Ele entende que as pessoas não são sinceras com ele. Então eles acabam estabelecendo uma conexão, vão se aproximando, estabelecendo uma intimidade, uma amizade, vai crescendo aí muito forte. E a gente também vai compartilhando os problemas da Louise, os problemas familiares, que a família dela já tem vários problemas financeiros. É uma família mais pobre, né? A gente vai vendo que ela deixou de viver algumas experiências, ficou uma vida mais limitada. E a gente, nossa, uma moça nessa idade, ainda assim, basicamente vivendo, trabalhando no emprego de adolescente, que ela acabou perdendo e ficou assim, sem chão. O que eu faço da minha vida? Não tem outra coisa que eu sei fazer, que eu posso fazer. E por outro lado, ela é meio que obrigada a permanecer nesse emprego, que no começo é horrível, esse de cuidadora. Mas ela é obrigada porque financeiramente a família depende dela. Inclusive o pai, que era o único que trabalhava, perde o emprego. Tem uma irmã que está trabalhando, mas basicamente gasta o dinheiro dela, que é pouco, consigo mesma. E inclusive é uma das coisas que eu achei muito curiosa nesse livro, é realmente ser sincero na questão de relações familiares, não ficar só, que família é tudo lindo e maravilhoso, que existem conflitos em algumas famílias, não sei se todas, mas em algumas famílias existem sim, que é a questão do filho caçula, às vezes, muitas vezes, é mal interpretado, e não necessariamente o filho caçula, mas eu vejo isso com mais frequência em filhos caçula. Mas eles têm um filho que apronta, e os pais ficam lá protegendo, cuidando, pagando, inclusive financeiramente pelas coisas que esse filho faz, e esse filho acaba ficando uma pessoa inconsequente, que não faz diferença, e acaba entrando num ritmo que as coisas são. É como se fosse obrigatório os pais fazerem, ou dos outros irmãos, arcarem tanto com o peso emocional quanto com o peso financeiro das ações desse filho estranho. Entendeu? Eu achei muito legal essa parte, porque tem muitos livros que ficam floreando demais a questão das relações familiares, e eu achei eles mais vida real. A própria questão da relação entre os dois, né, também não foi uma coisa mais mágica assim demais, foi uma coisa mais pouco a pouco, foi realmente uma amizade que foi se estabelecendo. E o livro ele vai trazer um grande questionamento e uma reflexão, né, que é a questão do direito de morrer, de escolher, né, em que momento você vai morrer, no caso para as pessoas que são vítimas, né, de doenças terminais, doenças graves, né, na verdade, não só doenças terminais, doenças incapacitantes, né, no caso do livro a tetraplegia, não sei se é assim que fala. Então, assim, vão ter várias informações, troca de ideias entre pessoas que fazem parte de fóruns, de grupos de tetraplégicos, trocando experiência. Claro, tem casos, né? Sempre. Então, vamos lá. Então, ela vai fazer essa reflexão porque a depressão do Will é muito forte e ele acha que a vida dele não tem mais sentido. Ele não saiu de uma vida normal, cotidiana, ele saiu de uma vida mais agitada do que a da maioria das pessoas. Então era como se para ele fosse muito pior ser tetraplégico. Então, não deve ser nada legal, não deve ser nada tranquilo, mas a autora ela vai mostrar
através desses fóruns, alguns casos de pessoas que estão vivendo, que estão aproveitando a vida, que estão vivendo vidas normais, e algumas pessoas que estão tentando, né, alguns esportes de aventuras, trocando informações sobre hotéis, locais, cidades onde estão melhores preparadas, né, para receber pessoas que são cadeirantes. Então, assim, eu achei muito interessante. Acho que é um questionamento muito válido. Você vê como a gente não está preparado, o mundo, né, não está preparado. Pensa aqui no Brasil, como é que a gente recebe, como que a gente trata essas pessoas, qual a situação realmente física, né, de transporte dessas pessoas, de deslocamento. E uma coisa que fica muito forte no livro também, não só essa questão de você ter os acessos, mas dessa pessoa ter autonomia, de como isso fere a pessoa, de como isso pode machucar a pessoa. E ela vem apresentar um local na Suíça, que é uma clínica que apoia o suicídio assistido. Então, assim, que em vários países ainda é proibido, né? E na Suíça, né, algumas pessoas vão para lá para poder entender, né, que a sua vida não tem mais sentido. E assim, uma coisa que ficou muito forte no livro é a questão da tetraplegia. Não é só a incapacidade de andar, de mexer os braços, de mexer o tronco. Ela tem várias outras consequências que vão piorando, né, e a pessoa vai sofrendo mais ainda. Ela vai, às vezes, muitas vezes, perdendo até a capacidade de respirar, tendo crises, várias inflamações, várias dores no corpo, a questão do frio, de controle de temperatura do organismo. Então, não é só não andar, não é só não se mexer, é ficar muitas vezes sofrendo naquela condição. É muito complicada a reflexão. Eu confesso que eu sou bastante egoísta, mas eu achei muito válido o questionamento do livro, e mais do que relacionamento, amor, eu acho que ela explorou muito essa questão mesmo do direito de escolha e como é agressivo as outras pessoas quererem decidir pelo cadeirante, sabe? Então, foi um livro que me emocionou, me fez chorar bastante, porque é uma história triste, né? Ele traz coisas tristes, traz sofrimento, traz alegrias, mas traz muito sofrimento, traz uma situação bem triste. Eu gostei muito, espero que vocês leiam, quero assistir o filme e espero gostar muito do filme, como eu gostei do livro. Eu acho que eu vou até gostar mais do filme. O livro ainda tem algumas críticasinhas, mas eu achei muito interessante a ideia. Obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos.